Fala aí, crente! Chegamos mais uma semana e hoje nós não temos um convidado especial, nós temos um tema especial. Porque quem vai apresentar esse tema, hoje eu sou só o camarada curioso, tá bom? Quem vai apresentar esse tema é o nosso parceiro, sócio, irmão, presbítero Diego Ribeiro. Antes de você fazer qualquer coisa, antes da gente conversar com ele, de mostrar os novos enfeites aqui, ó, curte, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Pula lá no Instagram, curte a nossa página, @FalaAíCrentePodcast. Vai lá no TikTok também. Temos um perfil no TikTok, @FalaAíCrentePodcast. E você também pode seguir nas redes sociais o Diego Ribeiro. É isso mesmo, ele tá com o Instagram. O TikTok ainda não, tá? Mas calma, logo logo terá. É muita. Vamos aí, Diego. Bora, fala aí, crente. O tema hoje tá legal, hein? O tema hoje tá velho. Então, ixi, meu Deus. Então apresente aí, qual que é o tema de hoje? Hoje nós conversamos lá, acho que no primeiro episódio, talvez, sobre trazer um pouquinho de curiosidades bíblicas e de estudos sobre determinado tema. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o Egito. Ixi. Vai ser divertido. Minhas filhas têm umas músicas do Egito. Nem vou falar hoje sobre nós acreditarmos no faraó errado, que o faraó do Êxodo não é Ramsés. Mas isso a gente vai deixar para um próximo episódio. Ah, você já começou a bugar. Esse negócio de Ramsés, quem colocou foi a Disney. Mas a gente chega lá depois. O mais legal é assim, a gente vai estudar um pedacinho do Êxodo, mas mais do que isso, a gente juntos vai fortalecer a ideia de que a palavra de Deus não falha. Eita, agora nós vamos aprender hoje, entendeu? Tá vendo só? Diego, formado em teologia, pós-graduado em estudo, como que é? Daquele estudo apocalíptico? História do Antigo Testamento. E história do Antigo Testamento. Formado também em filosofia. Já terminou a filosofia? Tô acabando. Falta tá vendo? Só terminar o estágio, não tá fácil. Vai ser filósofo, gente. Olha só que chique, gente. E pois é, e até por isso hoje, um episódio um pouco mais rebuscado, eu até enfeitei um pouco mais a sala aqui, ó. Coloquei esse jogo de xadrez, que a gente parece que é super inteligente jogando xadrez. Botei a querida, tão sofrida Ferrari, que mais uma vez perdeu o título da Fórmula 1. Pois é, vamos lá? Vamos começar? Vamos para o mais velho. Uma das coisas interessantes que acontece, estudando um pouquinho do Egito, é que muitas pessoas entendem a Bíblia de maneira diferente como ela foi dada, principalmente a Torá, os 5 primeiros livros, a Moisés. Muita gente pergunta, mas por que tem coisas que não estão na Bíblia, como a gente brincou aquele dia sobre os dinossauros? Por que não está na Bíblia? A gente precisa lembrar qual era o contexto em que Moisés recebe a Torá. Era um contexto em que o povo estava cativo no Egito, ele era escravo do Egito, é pior do que cativo. Ele está sendo liberto do Egito e agora ele vai invadir uma terra que tem gente lá. E agora ele vai ter que ser convencido a tirar um povo que está lá, matar o povo e tomar posse daquela terra. Deixa eu só voltar um pouquinho antes. Você acabou de dizer que Moisés recebeu a Torá no Egito. Recebeu a Torá no momento que tirou o povo do Egito rumo à Terra Prometida. Então vamos para a ordem cronológica, porque a gente às vezes ouve umas teorias e aprende algumas coisas que são diferentes. A Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foi dada por Deus a Moisés. Perfeito. Após o povo sair do Egito. Isso. Durante esse período, essa jornada, a Torá vai sendo composta. Tá. Só para explicar, né, por que eu estou fazendo essa pergunta, porque eu ouvi esses dias a teoria de que a Torá, os 5 primeiros livros, foi passado de geração em geração em contação de histórias, e ela só foi ter algo escrito lá no período pós-exílio babilônico. Que aí muda, e que isso teria envolvimento de modificações políticas na escrita, então uma série de coisas. Então a Torá pós-Egito, foi sendo composta já ali. Você está semi-certo. Eita. Mas eu explico por quê. A tradição
que vem desde Abraão, né? Então ela foi sendo passada de geração em geração, como todo o ensino que existia antigamente, não é? Então, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco mais lúdico aqui. Por que os índios aprendem cantigas quando eles são crianças? Então, todo índiozinho é ensinado a cantar determinadas coisas que para ele não faz sentido. Quando ele se torna um adolescente, quase um adulto, ele vai para a floresta. E de repente a letra das músicas começa a explicar para ele quais são as ervas que ele tem que se afastar, quais são as coisas para cura de doenças. Então as letras começam a fazer sentido. Dessa mesma maneira, nessa mesma lógica, a aliança de Abraão foi sendo passada de geração em geração. Mas em Moisés é que ela vai ganhar agora um ar mais representativo, porque é o momento em que o povo saiu do Egito e agora vai se formar uma sociedade. Então é a hora agora de definir como essa sociedade vai funcionar. Então agora muda um pouco o contexto. Eu não sou adepto à teoria de que isso aconteceu lá na Babilônia. Eu sou adepto da teoria mais classista de que começa com Moisés. Então vamos lá, continuando a nossa história do Egito. Então, dado esse contexto, é preciso entender que Moisés estava retirando o Egito do povo. Tirando o povo do Egito. Sim. Mas era necessário tirar o Egito do povo. Ele inverteu, gente. Ele contou o final da frase de efeito primeiro. Não há um problema nisso. O importante é tirar tudo. Tirar tudo. Então, estava tirando o povo do Egito, mas era necessário também tirar o Egito do povo, até porque era quarta geração já que já estava no Egito, ou seja... Pelo menos a quarta geração. Ou seja, já tinha se passado como se eu vivesse lá nos tempos de Abraão, meu filho escravizado... Aí depois vem o filho do meu filho, o filho do meu tataraneto. É isso. E obviamente, assim, como nós estamos hoje no mundo e a gente recebe influências do mundo, e a gente diz, eu não sou do mundo, mas isso não te impede de assistir Netflix. Você está no meio aqui, você recebe essas influências, não é? E aí eu não estou fazendo apologia ao Netflix, mas estou dizendo que é muito natural que isso aconteça. Da mesma forma, o povo de Israel vinha sofrendo influências do povo egípcio e era super natural isso. Mas por que eu estou dizendo? Porque em determinado momento as culturas começaram a se misturar. E o panteão egípcio passou a ser uma realidade também para boa parte do povo de Israel. Agora vamos lá. Traduz o que é panteão. Nós vamos chegar aí. Mas antes eu queria trazer... Fique na curiosidade aí, ó. Panteão. Segura aí. Mas antes eu queria trazer uma coisa muito legal. Eu queria testar o seu egípcio antigo. De quem? O seu. Da onde? Eu sei que você fala grego e hebraico. Isso, grego, hebraico. Aramaico também, porque é muito perto do hebraico. Né? Pois é. Inclusive eu tava aprendendo hebraico na faculdade. Aleph, Beth, Re... É isso. Eu não entendi o que ele falou. Tem um livro muito legal. Meu Deus. Do Rodrigo Silva, que é da Adventista, e que ele conta a história da Bíblia de Aleph até Ômega. Olha que legal. Olha que legal. Então ele começa no hebraico e vai terminar no grego. Fantástico. Muito chique. Título. Muito legal. Mas é muito difícil aprender hebraico. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos trazer aqui. Eu quero mostrar um papiro que está exposto na biblioteca de Leiden, que fica na Holanda. Tá bom? Ele está com data mais ou menos da 18ª dinastia. Lembrando que as dinastias foram datadas já no momento romano da coisa. Então, os egípcios não contavam dinastia. O que eram as dinastias? As famílias que estavam no poder. Tá? Então, a 18ª família no poder, mais ou menos. Mas por que é importante esse papiro dessa biblioteca e o que isso tem a ver? Muitas pessoas, durante muito tempo, questionou se aquilo que havia acontecido no Êxodo, né, todas as pragas e etc., eram verdade. E aí tinha gente falando, é absurdo, isso é mentira, não sei o quê. Não há nenhum relato histórico desses eventos, só o relato bíblico. São coisas tipo alegóricas, mitos. Até que esse papiro foi descoberto. E é este papiro aqui, chamado de papiro de pulver. Nossa, dá pra entender bem. O que você acha? Nossa, bem legal. Primeiro que ele tá um pouco já... Parece minha letra, essa é a verdade, né? Quando eu escrevo, que eu não tenho esse dom de Deus de fazer letra bonita, nem tive caderno de caligrafia, então parece bastante a minha letra.
Agora, ler isso aí é igual tentar ler minha letra quando eu escrevo. É muito bom, porque quem foi Ipulver, né? Ele aparentemente trabalhava para o rei. Ipulver. Ele era como se fosse um escrivão do rei. E é um momento em que ele está escrevendo uma carta de... como a gente tem Lamentações, por exemplo. É uma carta muito parecida com Lamentações. Mas para facilitar, eu trouxe uma versãozinha numa língua melhor. Ah, essa talvez eu consiga ler. Então olha que legal o que diz esse papiro. Os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. Eles se tornaram gente. Olha que forte. Nossa. E depois ele vai dizer assim: o Nilo se tornou em sangue. As casas e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelos rios, ou pelo rio. Os pobres estão se tornando dono de tudo. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O ouro está sendo levado no pescoço deles. O povo do oásis está indo embora e levando a provisão para o seu festival. E até essa parte do oásis, ele remete à terra que Israel recebeu do Egito quando entrou lá na época de José. Isso foi sensacional e mudou tudo, porque agora era um relato de um egípcio não bíblico trazendo a visão dele sobre tudo que estava acontecendo e mais uma vez dizendo que a Bíblia não está certa. falha. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é. Coisa Então linda. Questionar. E olha a Bíblia do Diego, gente. Vou até pegar aqui, ó. É Bíblia Olha, de criança ó. que estuda, É sabe? Bíblia de crente. Dá uma olhada aqui, gente. Meu Deus do céu. Tem mais post-it do que o próprio negócio do post-it. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. E como Vamos é lá. que se deu essa tirada do povo do Egito? A gente sabe, conhece na Bíblia. E do Egito do povo. Porque até por essa imagem que você vai trazer, com certeza vai falar do panteão. E tem toda essa influência, porque estávamos pelo menos na quarta geração. Então a influência no povo era muito grande. Aqui, eu trouxe uma visão resumida aqui do panteão dos deuses egípcios. Então você vai ter... Quero que você vai falar Osíris. o que é o panteão. O panteão é o conjunto de deuses Viu, do gente? Egito. Para quem não sabe o que é panteão, panteão é o conjunto dos deuses egípcios. Boa. Então, ó, Osíris, que é o deus da vida e da morte. Aí tem Ísis, da maternidade, da mágica e da fertilidade. Então, eu queria que você começasse a entender esses deuses e fazer uma correlação com as pragas do Egito. Você vai ver como Deus vai combater a especialidade de cada um deles com as pragas. Então, ó, o deus Horus, que é da vingança do céu, da proteção. O deus Thoth, que é o deus do conhecimento. Aqui é maravilhoso, porque Uau. em determinado momento, os sábios, os magos, não conseguem mais explicar o que está acontecendo. E aí é um ataque direto ao deus Thoth, que é o deus da sabedoria. E esse ataque a gente vê que é, primeiro, um ataque aos deuses egípcios, para mostrar para eles que o eu sou, era maior. E também é algo pedagógico para o povo de Deus. Absolutamente pedagógico. Mostrando para eles que, olha, vocês que são a quarta ou quinta geração aí, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sou maior que todos esses deuses. Exatamente isso. Ele quer mostrar a inutilidade de um panteão que inexiste. Top. Muito legal, né? Então, o Ra, que é o deus do sol, e a gente vai discutir ele daqui a pouquinho. O Set, que vai cuidar do deserto. O Amun, que é o dos ventos. A Iptah, que é o da criação, das artes da fertilidade também. Hathor, deus do céu. Sekhmet. E Anubis, que é bem legal, que é o dos mortos. E a deusa a Maat, que é a da verdade, justiça e retidão. É ela que vai trabalhar medindo, pesando o coração deles quando eles vão para a morte. E aí é muito legal, porque pensando em Reca, como é que o coração dos egípcios era pesado quando eles morriam, né? Ele era o único órgão, quando o egípcio morria, era retirado todos os órgãos do corpo dele e só o coração era colocado de volta. Por que isso? Porque no mundo dos mortos, o coração dele seria tirado e iria para a balança para ver qual era o peso do coração dele. E o peso do coração tinha a ver com as ações que ele fez na terra. Se ele tivesse um coração limpo de ações maldosas, ele poderia entrar, então, no reino dos mortos. Mas se o coração dele pesasse mais do que a pena da justiça, então ele vagaria
eternamente, ou seria devorado por um outro Deus que não está aqui, que tem um formato de um crocodilo que iria comer ele e acabar com ele. Então era muito legal. O crocodilo do Nilo. E aí, para você ver o poder da Heka, a Heka, a magia, o que alguns desses egípcios faziam? Eles mandavam fabricar pequenos escaravelhos de pedra, escrito atrás desse escaravelho uma série de palavras mágicas que eram feitas para confundir os deuses no momento da pesagem. Meu Deus, agora peraí, só voltar mais um pouquinho. É que o Diego, gente, ele é muito técnico nas palavras. O que é escaravelho? Muito bem. Escaravelho não é esse cara velho, tá? Não é esse cara velho, não. Escaravelho, o que é? É como um besouro, né? É como um bichinho, um besouro, um formato de besouro. Mais à frente eu tenho uma imagem dele, que é quando a gente falar do Deus Sol. Por que não fala besouro? Porque é um escaravelho. Mas é um besouro. Tá bom, então um besouro. E aí, olha que legal. Eles, ao invés de colocar o coração de volta, eles colocavam essa pedra no lugar do coração e enterrava a múmia lá. Quando essa múmia chegava no mundo dos mortos, ela entregava a pedra para ser medida. Como tinha palavras mágicas escritas atrás dessa pedra, eles se confundiam. Os deuses achavam que era um coração. E aí colocava na balança e a pedra não tem bom senso, não tem maldade. Então todos eles passavam para o mundo dos mortos. E aqui, que história maluca. Pois é, e aí aqui tem uma coisa muito legal quando, por exemplo, Deus fala que endureceu o coração de Faraó. Há uma discussão se o coração de Faraó estava endurecido porque ele queria manter a sua opinião formada e não mudava de ideia, ou se ele estava endurecido porque ele já havia mandado fabricar um coração de pedra para o momento da sua morte. Então há uma discussão super legal teológica sobre isso. Dá mais outro programa, mas por enquanto vamos em frente, vamos lá. Aqui. Vamos pegar alguns trechos que eu achei legal separar. Vamos falar do cajado de Moisés. Aqui nós temos uma pintura encontrada em um sarcófago que vai mostrar alguns egípcios segurando então cajados, mas todos eles com um formato bem interessante, que é o formato de uma serpente. Muito bem. Bom, falamos então da Heka. Eu falei rapidamente da Heka escrita no escaravelho. Sim. O que é besouro. A Heka? A Heka para os egípcios é toda magia. Então, tudo aquilo que é poder sobrenatural é uma Heka. Eles chamam de Heka. Heka. Muito bem. Mas vamos lá. No templo de Sete foi encontrado, então, este momento em que o deus Tote está segurando 2 cajados, e os 2 cajados em formato de serpente. A gente vale lembrar aqui que o Egito era dividido em 2 partes, o Alto Egito e o Baixo Egito. Eles se separaram, depois se uniram. Então aqui o que ele está representando é o deus Tote, que é o deus que governa os 2 Egitos, o Alto e o Baixo. Por isso ele tem 2 cedros ou 2 cajados em formato de serpente. Mas vamos lá agora para um texto bíblico bem interessante, que a gente vai ver um cajado engolindo o outro e não faz nenhum sentido cajado engolindo cajado. Mas vamos tentar descobrir isso. Pois parece uma história quando a pessoa lê e não tem um conhecimento, seja não cristão ou até mesmo cristão. Ou ele lê e passa, tipo, isso aqui é mais uma coisa sobrenatural, ou ele lê e começa, cara, como que deve ter sido isso? Porque se você parar pra fazer uma leitura e pensar, você fala, mano, que coisa maluca. Porque um cajado se tornaria cobra e engoliria ao outro cajado que tinha se tornado cobra? Dê a explicação. Vamos lá, vamos primeiro entender esse texto lá em Êxodo 7. Vamos lá. Do 9 até o 12. Vai você que você tem a voz linda. Êxodo 7. Isso aí. Não tenho não, a sua voz aqui é top. Do 9 ao 12. Ele fala isso, gente, porque eu digo que eu não gosto da minha voz. Aí ele fica falando isso. Pode ficar tranquilo, minha autoestima é muito elevada, não precisa aumentar mais. Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e os seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com sua mágica eles fizeram a mesma coisa.
Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. Muito legal, né? Aqui tem um conceito super legal que discutem na academia sobre a habilidade dos egípcios em encantar serpentes. Então existe uma teoria de que, na verdade, essas varas que eles estavam segurando, os magos, não eram cajados, mas já eram serpentes encantadas, que ela se mantinha dura, e quando eles soltavam a serpente, ela voltava a se mexer, mas não era cajado. Mas, enfim, irrelevante. Por quê? A grande questão aqui é, ok, viraram serpente, imitaram, mas por que uma cobra vai comer outra cobra e qual é o significado disso? Pois é, tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. E aí, eu vou trazer um texto aqui que foi traduzido de um encontrado dentro de uma pirâmide, em que ele está... esse texto, geralmente nas pirâmides, colocavam lá quão grande foi aquele rei, tudo que ele fez de positivo, que ele era o maior dos reis, etc, etc, né? Vangloriando aquele que estava lá, virando múmia. Puxando o saco da múmia. Isso, exatamente. É como você hoje, vai, né? Como você vai no cemitério hoje, não tem ninguém ruim lá. O pessoal guarda... esses dias eu vi uma postagem muito interessante no Facebook. Pode ficar tranquilo que estão guardando todos os elogios que tem pra fazer pra você depois que você morrer. Exatamente. Então era mais ou menos assim. Mas tem um texto que chamou bastante atenção, que ele diz assim, ó: uma é aquele que devora os homens e vive entre os deuses. Então uma é a pessoa que está lá. Sim. Olha, é aquele que devora os homens e vive entre os deuses. Uma devorou seu reca, engoliu seus espíritos. Então olha que interessante esse achado. Ele vai dizer o seguinte, que aquele Deus lá, aquela pessoa que estava lá, era tão poderoso, que a reca dela engolia a reca dos outros deuses. Ou seja, ele era tão poderoso que a magia dela engolia a outra magia. E agora você vai ter uma lição de Moisés, onde a magia de Deus engoliu a magia do Egito. Provando que o eu sou, que fala com Moisés, era mais forte que todo o panteão egípcio. Exatamente isso. Maravilhoso, né? Top. Muito bem, agora vamos lá para o nosso bichinho de estimação. Esse é o besouro? Esse é o escaravelho. Tá vendo? Esse é o besouro que ele chama de escaravelho. E pra mim sempre será um besouro. É um escaravelho. Mas parece um barbeiro. Esse Muito bem. Ó, eu vou mostrar ele versão na natureza e versão no Egito. Ah. Olha que bonitinho. Tá vendo que eles têm uma coisa em comum? Eles estão segurando uma bolinha? Sim. Muito bem. Aqui é o escaravelho na natureza e essa bolinha é estrume. E ele anda com isso? É verdade. Aqui é ele no panteão, o Deus Sol carregando o Sol. E eu vou explicar por quê. Bom, esse animalzinho, ele tem uma característica que ele acessa o estrume, faz uma bolinha e ele vai rolando essa bolinha até a toca dele, porque vai servir para ele de alimento e etc, etc. Então ele rola isso, inclusive o nome popular dele é escaravelho rola bosta. Tudo bem? Infelizmente, vocês me perdoam aí, crente. Mas é o nome desse negocinho aí, que como é que chamam ele popularmente. Então, quando você vai olhar o panteão, o Deus Sol ele é representado exatamente com essa figura. Por quê? Os egípcios acreditavam que o Sol ele caminhava de um lado a outro do mundo, sendo carregado exatamente pelo Deus Sol. Então, o Deus Sol, no decorrer do dia, ele ia rolando o Sol de um lado para o outro, e quando ele chegava no final do mundo, como se tivesse lá a toca do escaravelho, o Sol caía e ele ia para o submundo, para o mundo dos mortos. Que viagem é essa, velho? Legal, né? Isso é mitologia egípcia, olha só. Mitologia egípcia, isso é muito legal. Professor Diego para vocês, tá? Isso é muito, muito, muito legal. Bom, vou seguir aqui porque o que vai acontecer à noite é onde o bicho pega no Egito. E aqui agora eu quero que você, crente, lembre lá das coisas que aconteceram. Pega a sua Bíblia agora, vai estudar as pragas e você vai descobrir algumas coisas agora extraordinárias. A gente já está chegando no final, hoje o podcast é bem curto, eu não consigo falar. Ele juntou um podcast bem curto. Um pod curto, bem cast. É isso aí. É isso aí. Vambora. E aí, as pragas do Egito. O que vai acontecer agora? Bom, o sol caiu no mundo dos mortos. E o mundo dos mortos é onde vive o pior das criaturas. Qual criatura vive no olha mundo? ela aqui, eu vou trazer aqui embaixo, ó, chamada de Apep,
ou Apophis. É essa serpente do mal que está aí embaixo, tá vendo? Aqui nesse desenho, Uma super serpente. Sete está tentando acertar uma lança nela, tá vendo? Mas o que vai acontecer? Por que isso é um problema? À noite, essa serpente ela tem um único objetivo: destruir o Egito. Como é que ela faz isso? Ela vai impedir o sol de voltar até o início da terra para nascer novamente. Esse é o objetivo dela. E o dia que isso acontecer é o fim do Egito. Você pegou aí, crente? Você pegou? Tô Você conectando. entendeu que o sol não nascer para a mitologia egípcia significava o fim do Egito? Mas eu vou seguir o barco. Olha que legal. Durante a noite, todos os deuses do panteão, já que Apophis era muito poderosa, todos os deuses do panteão se juntavam para combater a Apophis. Então todos eles, como mostra aqui, entravam no barquinho no mundo dos mortos e iam guerrear contra ela. Se os deuses vencessem, O sol nascia. E como o sol nascia todos os dias, eles sempre a venciam. mitologia se mantinha sempre Os deuses são vencendo. poderosos. Então, o que vai acontecer é que uma das coisas que Deus vai usar para ensinar é ele não vai permitir que haja sol durante dias no Egito, mostrando que pode juntar todos os deuses. Nenhum deus falso é capaz de suportar o grande eu sou. E é muito louco, né, que algumas pessoas acham algumas histórias da Bíblia tipo absurda, como a cobra engolindo o cajado e tal. Só que se a gente for dar atenção para essas outras mitologias, aí é a coisa mais louca ainda que não se encaixa nenhuma. A Bíblia, pelo menos, se explica, se você estudar, é claro, se explica e dá um sentido, desde a criação até a história das 10 pragas. Muito legal. E agora vem uma coisa diferentona que acontecia lá, que os sacerdotes no Egito, eles trabalhavam 90% do tempo à noite. Os sacerdotes egípcios. 90% do tempo à noite. Por conta Da batalha. Então o que acontecia? Os sacerdotes se reuniam para orar, fazer orações, oferendas, para ajudar os deuses no combate. Ah, tá. Então os sacerdotes ajudavam os deuses dele no combate contra o Apophis. Exatamente. Então, pensa só agora em um problema que isso gera. Todos os deuses que protegem o povo egípcio estão agora em combate. Os sacerdotes também estão orando naquele combate. E quem cuida do povo agora de noite? O Egito está desprotegido. Ninguém. Então, existia, lembra que a gente falou da Reca, da magia? Sim. Então, o que o povo egípcio fazia? Ele escrevia palavras mágicas, magia, no batente das portas para impedir que o mal alcançasse as suas casas no momento em que não havia deuses disponíveis para protegê-los. Você diz no batente, então traduzindo seria nos umbrais das portas? Exatamente. Ó, aqui eu tenho um exemplo de uma porta com algumas recas desenhadas, e aqui uma porta verdadeira, tá vendo? Com a reca desenhada. Agora a gente vai começar a entender por que isso aqui aconteceu. Por que Deus manda passar o sangue do cordeiro para proteger os primogênitos? Porque o sangue do cordeiro é o único que tem poder necessário, o único que tem poder para garantir vida sobre a morte. Ou seja, em todas as pragas do Egito, em todos os momentos, era Deus, primeiro, provando para os egípcios que o panteão não valia de nada frente a ele e ensinando ao povo dele que ele era superior a todos os outros deuses. É isso. E para todos aqueles que brincam comigo que eu enxergo Cristo na Bíblia inteira, está aqui Cristo no Êxodo, já demonstrando que ele é o único capaz de dar a vida. Então, não tem nada de magia na porta. Só o que salva é o sangue do Cordeiro. Olha aí, crente. Meu Deus. Que aprendizado. É isso. É isso que eu trouxe. Programa rápido. Uma en passant de egiptologia para vocês. Fala aí, crente. Tá pensando que aqui também não tem? Pois é. Diego tem muito conteúdo e tem muito mais. Semana que vem nós traremos outro tema muito, mas muito importante também. Você acredita ou já viu alguém que acredita em maldição hereditária? Pois é o tema que nós falaremos na semana que vem. Fala aí, crentes, está encerrando por hoje. Não esqueça,
curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, dá um pulo no Instagram, curte a nossa página, @FalaAíCrentePodcast, dá um pulinho no TikTok, lá também tem vários cortes, @FalaAíCrentePodcast. Acessa também o Instagram do Diego, é _Diego Ribeiro, _Ribeiro, é isso aí. Então acessa lá, as redes sociais estão aí, vai ter vários cortes durante a semana. Fala aí, crente.